Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula do curso de Excel básico. E aí, estão gostando do curso? Espero que sim. Antes da gente começar essa terceira aula do curso, vou pedir a vocês para se inscrever se ainda não são inscritos. Deixe o seu like aqui embaixo no vídeo e faça os seus comentários. O que vocês estão achando do curso? Estão gostando? Espero que sim. Antes da gente começar essa aula, gostaria de dar uma outra dica para vocês que é extremamente importante. Agora nós vamos começar a mexer realmente no Excel, vamos trabalhar mais com o Excel. Então é extremamente importante que você faça isso também no seu Excel. Dê uma pausa no vídeo, vai lá no Excel, executa o que nós estamos executando aqui, para que vocês tenham um aprendizado melhor, para que vocês fixem melhor o que a gente está vendo aqui. Se você ficar só assistindo o vídeo, daqui a pouco você não lembra de praticamente mais nada. Então, viu um pedaço aqui, viu uma coisa aqui, a gente fez uma tarefa aqui, vai lá no Excel e executa essa tarefa lá no Excel. Então, trabalha aqui, vê um pouquinho, vai lá, dá uma pausa no vídeo, vai lá no Excel, executa isso lá no Excel e assim você vai fixando bem melhor. Então vamos lá para o Excel. Eu já abri o meu Excel, já criei uma pasta de trabalho em branco. Na primeira e na segunda aula a gente trabalhou bem isso, vimos como criar uma pasta em branco, vimos o que é uma pasta em branco, então aqui agora nós já vamos tocar o barco. Então a gente vai começar a inserir informações na nossa planilha. Para que eu insira algum texto, algum dado na minha planilha, a primeira coisa que eu tenho que fazer é posicionar o seletor naquela célula aonde eu quero inserir um dado. O que vem a ser o seletor? Então aqui na nossa planilha, eu estou aqui na célula F4, que é a interseção da coluna F com a linha 4. Essa borda mais escura aqui, destacando a célula F4, a gente chama de seletor. Então, eu tenho que posicionar o meu seletor na célula onde eu quero incluir a informação. Tranquilo? Onde eu quero incluir o meu dado. Igual nós vimos na primeira aula, esse dado ele pode ser um número, ele pode ser uma fórmula ou função, ou ele pode ser um texto. Então, como que eu faço para digitar números? Tem algumas formas que o Excel vai interpretar o dado que eu estou digitando numa célula como um número. Então, se eu digitar só dígitos, ele vai interpretar como número. Se eu digitar dígitos e o meu separador de decimal, no nosso caso aqui, se você está trabalhando com Windows em português ou Excel em português, o mais provável é que o seu separador de decimal também seja a vírgula. Essa configuração é feita na janela de região do Windows. O separador decimal definido lá no Windows é o que o Excel vai considerar aqui. Então eu posso também, para digitar um número, incluir um separador decimal e colocar quantas casas decimais eu quiser para o meu número. Então ele também vai interpretar como um número. Então 1,55. Então no caso aqui, se eu colocar a vírgula, se eu colocar o separador de decimal uma única vez no meu número, ele também vai interpretar como número. E tudo que tiver à direita do separador decimal, ele vai considerar como sendo casa decimal. Outro caractere que eu posso colocar aqui também é o separador de milhar. Agora, no caso do separador de milhar, eu só posso colocar ele a cada 3 dígitos inteiros. Então, se eu digitar 123.456, nesse caso aqui ele vai interpretar como um número. Agora, se eu digitar 12.34, nesse caso aqui ele não considera como um número, ele considera como um texto. Lembram que ele ficou alinhado à esquerda? Igual eu mostrei para vocês na primeira aula, quando eu digito um texto, ele é alinhado por padrão à esquerda. Então, como ele ficou alinhado à esquerda aqui, ele interpretou essa entrada como um texto. Agora, se eu digito 1.234, separador de milhar, separando a cada milhar,
aí ele interpreta como um número e alinhou ele à direita. Bom, uma outra coisa interessante é o seguinte, na minha célula aqui, ó, ele está mostrando o separador de milhar, mas lá em cima na minha barra de fórmula, ele não mostra o separador de milhar. Então o separador de milhar vai ser só um item de formatação, ele não faz parte do número propriamente, mas ele interpretou essa entrada aqui como sendo um número. Um outro caractere que eu posso incluir também, e ele vai interpretar como número, é o caractere de percentual. Então se eu digitar aqui, ó, 10%, ele também interpretou como número, tanto é que ficou alinhado à direita da célula. E ele mostra aqui na minha barra de fórmulas 10% também, ok? Mas o que ele fez foi formatar o meu número, formatar a minha célula, a gente vai ver mais para frente como fazer essas formatações, como porcentagem. Se eu voltar aqui para geral, igual a gente já fez em um outro exemplo, o que ele armazenou na minha célula foi 0,1, que é 10% representado em unidade, ou seja, 10 dividido por 100, que dá 0,1. Isso é extremamente importante para que na hora que a gente faça os cálculos, ele faça os cálculos corretamente. Então, ele armazenou lá para mim um número, 10%, mas já considerando 10 dividido por 100. Então ele armazenou lá para mim 0,1. Se eu digitar aqui, por exemplo, 50%, o que ele armazenou para mim lá foi 0,5. 50 dividido por 100. Aí assim sucessivamente. Uma outra maneira que eu posso digitar, e ele vai entender o conteúdo da minha célula também como número, é se eu iniciar com R cifrão e digitar um número, 45, por exemplo. Então ele colocou para mim R cifrão e 45, considerando como sendo um valor monetário. Então prestem atenção na barra de fórmula, que o que ele armazenou para mim foi só o número 45. O R cifrão é formatação, igual no caso do separador de milhar. E aqui, na formatação de número, ele passou ele para moeda. Igual eu já falei, essas formatações a gente vai ver mais para frente, mais detalhadamente. Mas se eu digitar R cifrão, que é a unidade monetária cadastrada lá no Windows, na janela de região, na configuração de região, ele também vai aceitar. Agora, se eu digitar aqui só cifrão e 45, ele já não aceita, porque lá no Windows a unidade monetária que está cadastrada é R cifrão. Então ele só vai aceitar para mim como número o que estiver lá na configuração do Windows. E mesmo assim, se eu digitar ela na posição correta, se eu digitar o R cifrão depois do número também, ele não aceita e vai interpretar como um texto. Igual eu já falei com vocês, data e hora é interpretada pelo Excel também como sendo um número. Então se eu digitar aqui qualquer data válida num formato reconhecido pelo Excel, ele vai interpretar como um número também e vai formatar aquela minha célula da forma correspondente. Então se eu digitar aqui, ó, por exemplo, dia 15 de maio de 2020, ele representou como um número, alinhou ele à direita, só que formatou ele como data. Uma outra forma que eu posso digitar aqui também uma data é digitando só o dia, barra e o mês. Quando eu digito só o dia e o mês, ele representa dessa forma para mim, ó, o dia numeral e o mês com 3 letras, tá? No formato literal com 3 letras. Mas o que ele armazenou lá para mim foi a data 15 de abril, o número que corresponde à data 15 de abril de 2020. Então essa forma aqui é só a representação. Então se eu digitar só dia e mês, o ano vai ser o ano atual. Uma outra forma que eu posso digitar uma data também é usando, ao invés da barra, usando o hífen. Então 15 de janeiro de 2020. Então ele considerou para mim também como sendo uma data. As horas, eu posso digitar ela no só hora e minuto, então 15 e 5,
Posso digitar ela como hora, minuto e segundos. Um outro formato aceitável também. E posso também digitar data e hora ao mesmo tempo. Então eu posso colocar aqui na célula, por exemplo, 15 de maio de 2020 às 20 horas. Então ele também vai entender como data e hora e vai formatar aqui de acordo para mim. Então todas essas formas que eu digitar, ele vai interpretar como sendo um número. Bom, pessoal, antes da gente continuar, você já foi lá no Excel e praticou o que nós vimos até aqui? Pratica lá. Não deixa de praticar não, para que você consiga fixar o que nós estamos vendo. Tranquilo? Então vamos lá. Um outro tipo de dados que nós temos, igual visto nas aulas anteriores, é o tipo fórmula ou função. Então, se eu começo a digitar em uma célula igual, o Excel vai tentar interpretar o conteúdo dessa célula como sendo uma fórmula ou função. Se eu digitar o nome de uma função, por exemplo, a função hoje, e terminar essa digitação com abre e fecha parênteses, no caso dessa função, que não tem nenhum parâmetro para a gente passar, ele vai tentar interpretar como sendo uma função. Na hora que eu pressionar Enter, ele vai colocar naquela célula para mim, então, o conteúdo, o retorno daquela função que eu digitei. Se ele conseguiu interpretar aquilo que eu digitei como sendo uma função. Então, no caso da função hoje, ela retorna a data atual, a data do sistema operacional. Então, ele mostra aqui para mim na célula a data de hoje. E na barra de fórmulas, ele coloca para mim a função que eu digitei, igual hoje abre e fecha parênteses. Então, se eu tenho uma função em uma célula, na célula ele me mostra o retorno da função, mas na barra de fórmulas ele me mostra a função propriamente. Além disso, a gente pode digitar também uma fórmula. Se eu comecei com sinal de igual, ele pode também tentar interpretar como sendo uma fórmula. Por exemplo, uma das fórmulas que eu poderia digitar seria uma soma de alguns números. Por exemplo, 5 mais 10 mais 15. Então ele retorna, ele conseguiu interpretar como sendo uma fórmula e retornou para mim o resultado dessa expressão. Então ele somou 5 mais 10, 15, mais 15, 30. E mostrou para mim o resultado aqui na célula. Mas na barra de fórmulas ele mostra a fórmula que eu digitei, a expressão que eu digitei. Então, sempre que eu digitar uma fórmula ou função na célula, ele vai mostrar o resultado dessa fórmula ou função. Mas na barra de fórmula ele me mostra a expressão digitada, a fórmula ou a função digitada. À medida que nós formos evoluindo no curso, nós vamos vendo expressões mais complexas. Mas a princípio a gente vai ver algumas pequenas operações matemáticas, operações mais simples. Então a gente pode usar alguns caracteres aqui para fazer essas operações matemáticas. Por exemplo, se eu quero somar, eu digito o sinal de mais. Se eu quero subtrair, eu digito o sinal de menos. Se eu quero multiplicar, eu uso o asterisco. Se eu quero dividir, eu uso a barra. E se eu quero usar uma porcentagem dentro da minha expressão, eu uso o sinal de porcentagem. E posso também usar a potência de um número por outro. Posso usar o sistema exponencial. Para isso eu digito o sinal de circunflexo para fazer o exponencial. Vamos ver alguns exemplos aqui desses operadores. O mais nós já vimos.
Se eu digitar aqui igual 50 menos 20, ele coloca lá para mim o resultado. Fez a operação e colocou o resultado. Igual 5 vezes 2. Também colocou o resultado lá para mim. Igual 50 dividido por 2. Também colocou o resultado lá para mim. Bom, no caso de porcentagem aqui, vamos multiplicar um número por um percentual qualquer. Então, por exemplo, igual 50 vezes 10%. Então, ele colocou lá para mim 5. Tá? 10% de 50 dá 5. E o último exemplo aqui, o exponencial. Igual 5 elevado a 2. A 25. 5 vezes 5, 25. Então, gente, tem aí alguns exemplos de algumas expressões que a gente pode usar. É lógico que nós podemos usar muito mais expressões muito mais complexas do que isso. E nós vamos ver ao longo do curso, a gente vai aumentando a complexidade aí gradativamente à medida que nós formos evoluindo no curso. Bom, pessoal, quando eu digito um dado numa célula, o Excel, igual já falei com vocês nas aulas anteriores, ele pode interpretar como um número, como uma fórmula ou função, e se ele não conseguir interpretar de uma dessas formas, ele vai interpretar como um texto. Igual eu já falei com vocês também, o texto, por padrão, ele é alinhado à esquerda. Então, qualquer outra coisa que eu digitar numa célula, que ele não interpretou como número ou como fórmula ou função, ele vai interpretar como um texto. Quando a gente digita um dado numa célula, esse dado pode ou não caber dentro da célula. E o que o Excel vai fazer com esse dado, se ele não couber na célula, depende do tipo de dado que eu estou inserindo. Se eu estou inserindo um texto e ele não couber na minha célula, por padrão, o Excel automaticamente invade as células laterais. Então, digitei ali na célula B3 um texto, ele não coube, ele invadiu a célula C3 e ainda um pedaço da célula D3. Mas prestem atenção que a célula C3 ela está vazia, não tem nada nela. A célula D3 também está vazia. Esse conteúdo, apesar dele estar invadindo as células laterais, ele está todo na célula B3. Se a gente posicionar o nosso seletor na célula B3, nós vamos ver aqui na barra de ferramentas que todo o conteúdo está nessa célula. E ele só faz isso se a célula lateral não estiver ocupada. Então, se por algum acaso aqui a minha célula C3 estiver ocupada, ele vai truncar, ele vai me mostrar só aquilo que é possível naquela célula e o resto ele não aparece mais, se a célula do lado estiver preenchida. Mas o conteúdo, apesar dele não estar sendo totalmente mostrado, o conteúdo continua visível para mim. Então, se a gente olhar aqui, aqui ele só está mostrando até o ASF. Mas se a gente olhar aqui na minha barra de fórmulas, eu vejo que o conteúdo daquela célula continua sendo o texto completo que eu digitei ali. Se eu preciso que esse texto seja mostrado na célula, a gente vai ver mais para frente como que a gente faz isso. Tem alguns recursos aí para a gente fazer e tem algumas formas que a gente deve evitar de fazer. Eu vou mostrar isso para vocês mais para frente. Agora, vamos supor que o que eu estou digitando aqui nessa célula seja um número e esse número não caiba na célula. Se ele adotar o mesmo conceito do texto, a coisa pode ficar um pouco complicada. Vamos supor que eu digitasse o número 5 bilhões e ele não coubesse com todos os dígitos nessa célula e cortasse 2 zeros. Se eu batesse o olho na planilha e olhasse o conteúdo daquela célula, ele ia me mostrar com 2 zeros a menos, e aí já não seria os 5 bilhões mais, seria só 50 milhões que estaria aparecendo naquela célula.
que eu estaria vendo naquela célula. Então, número, ele não pode ele não pode ter o mesmo tratamento que ele traz para texto. Então, se eu digitar um número muito grande na minha célula, se a minha célula está trabalhando com formato geral, a gente vai ver isso mais detalhadamente mais para frente também, ele mostra no sistema científico, no formato científico. Agora, pessoal, se eu usar algum formato específico, por exemplo, se eu digitar com o separador de milhar, o Excel vai formatar aquela célula para mim como sendo número e não geral mais. Aí, nesse caso, se eu digitar agora um número que não caiba na célula, ele vai encher aquela célula para mim do sinal jogo da velha, indicando que naquela célula tem um número, mas que aquele número não cabe no tamanho da célula. O tipo de fonte que eu estou usando, o tamanho da fonte e a largura da minha coluna não são suficientes para mostrar o número na sua totalidade. Então, para não dar uma interpretação errada naquele número, ele enche aquela célula para mim com o caractere jogo da velha. Então, no nosso caso aqui, se por algum acaso numa planilha sua aparecer um monte de jogo da velha na célula, o mais provável é que tenha um número ali que a sua representação não está, o formato como você pediu para representar aquele número na célula, junto com o tamanho da fonte, junto com a largura da coluna, não está sendo suficiente para mostrar o número na sua integridade ali dentro daquela célula. Então a gente vai ter que mudar a formatação, mudar a largura da coluna, mudar o tamanho da fonte para que o número possa ser representado, possa aparecer ali na sua integridade da forma correta. Então o Excel trabalha de forma diferente quando o conteúdo da célula não cabe na área a ser mostrada. Se é um texto, ele trunca o texto ou expande para as células do lado. Se é um número, se não couber, ele enche aquela célula de jogo da velha para mim, mostrando que aquela célula tem um conteúdo, só que na formatação que está naquele momento ele não consegue mostrar esse conteúdo. Espero que vocês estejam gostando, deixe o seu like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber uma notificação toda vez que nós postarmos aulas aqui no canal. Aguardo você na próxima aula, um grande abraço